Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Artificial, podcast onde a inteligência artificial não é só tema, mas também debate e interage com a gente. Eu sou o Marcos Eduardo de Oliveira. Eu sou o Matheus Machado. Hoje nós estamos no segundo episódio, o episódio sobre o dia depois de amanhã. Né? Nós gravamos o primeiro episódio na semana passada. Deixa eu só fazer perguntar para a GPTilda como ela está. Né? Olá GPTilda, estamos começando o segundo episódio, o dia depois de amanhã, né? O segundo episódio do podcast. Como você passou da primeira gravação de episódio até hoje? Oi Matheus, passei muito bem, ansiosa para mais um episódio. E você, pronto para desbravar o futuro? Sim, estamos prontos aqui. Lembra, estamos aqui na sala eu, o Marcos, você, o GPTônio, que é um outro GPT, e a gente vai discutir sobre isso. Ótimo! Estou pronta para entrar na conversa sempre que precisar. Vamos nessa! Chama o GPTônio? Legal, vamos lá. Ô GPTônio, já começamos aqui o segundo episódio do Papo Artificial. Dá um oi pra galera, fala um pouquinho aí como que você tá e as impressões aí para esse segundo episódio do podcast. E aí pessoal, aqui é o GPTônio, pronto para mais um episódio do Papo Artificial. Tô animado e curioso para ver onde nossa conversa vai nos levar hoje. Vamos nessa! Boa. Então vamos, para quem não assistiu, né, falar um pouquinho aí do primeiro episódio. A gente está aqui num ambiente de experimentação, né, testando essas IAs generativas e como que a gente pode interagir com elas e aprendendo também com elas aqui. Então a gente fez algumas mudanças, estamos ajustando aqui os episódios e esperando cada dia melhor. ou não, né? Não sei. Mas essa é a vantagem da experimentação. Eu comentei com bastante gente sobre o primeiro episódio, né? Essa experimentação, o pessoal ficou super animado e achou super diferente também. E eu vejo que desse modelo vai ficar interessante, de fato, para a gente ir testando na prática e mostrando direto para a galera como funcionam, inclusive os modelos avançados por voz, né? E logo a gente vai tentar também trazer modelos avançados por vídeo e várias outras provocações também, além dessas questões, porque a gente faz muita provocação ética aqui dentro, né? Nos quadros de dilema, e tem um quadro novo. Hoje vai Temos um quadro novo, no segundo episódio já tem coisa melhorando para vocês. Se prepara. Tem coisas interessantíssimas hoje no radar também. Não, e outra coisa, como você falou, o avançado da tecnologia, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela avança com treino, né? Ou seja, então assim, isso aqui que a gente está fazendo realmente, a gente espera que ela vá avançando e a gente vai entendendo também como adaptar. A gente tivemos algumas dificuldades aqui no primeiro episódio, né? De uma interagindo no momento que não era o ideal. A gente fez alguns ajustes aqui, estamos testando aqui para ver se vai surtir efeito, mas pelo menos se não tiver, pelo menos a gente se diverte, né? Um interrompendo o outro e é uma loucura aqui. Nós descobrimos na prática questões técnicas sobre limite de uso de visão computacional no ChatGPT, limite de uso de visão computacional de voz avançada no ChatGPT na versão Plus, porque a gente não está testando ainda patrocinadores, podem trazer patrocínio para a gente ter uma versão Pro para poder testar, né, de $200, mas por enquanto a gente está na versão de $20 que já está dando, né, já está dando o que falar, né? Já está dando o que falar. Não, e tanto que o meu aqui, o GPTônio, ele tá quietinho, tá ouvindo. Não sei se o teu tá mudo ou tá mudo. Tá no mudo porque se eu tirei do mudo agora a GPTilda, e é até interessante, né? O Marcos se dedicou muito mais a treinar o GPTônio do que eu, então o GPTônio está muito mais treinado. A GPTilda tá me ouvindo aqui e daqui a pouco ela vai responder, quer ver? Ó? Tô aqui, Matheus. Pronta para mostrar que também estou afiada. Mal posso esperar para ver no que essa dinâmica vai dar. Beleza. Vamos nessa. Pode mandar a primeira pergunta. E você viu, o meu GPTônio tá quietinho. E assim, eu falo que a inteligência artificial, né, é o paraíso dos nerds, né? Porque é tudo que o nerd adora, né? É conversar com a máquina, usar a máquina para te ajudar a melhorar as coisas, fazer coisas por você. Então, assim, o sonho que a gente até bateu, né? Que a gente ansiava por esse momento.
Sim. E eu falo que a inteligência artificial é o paraíso dos nerds realmente, porque a gente fica fascinado com isso Adorei e fica o essa dia inteiro definição. falando, né? Fica, o GPTuda tá lá. Você gostou dessa definição? Você entra nas conversas também, né, GPTuda? Com certeza, é um paraíso nerd e ao mesmo tempo um universo em expansão. O que mais me fascina é ver como a criatividade humana se mistura com a lógica da IA. E o que especificamente você acha disso? Eu gosto de provocar, é legal as provocações, né? O que especificamente você acha, assim, tipo, dá um exemplo dessa interação que você acha bacana? Um exemplo legal é a criação de música com IA. A gente dá um tema e a IA compõe uma melodia única, misturando referências que talvez nem pensássemos. Sim, essa é uma boa. Novamente, a gente estava falando de música. Ela estava no mudo na hora que a gente estava falando de música? Ela estava no mudo, né? A gente estava falando de música. E a gente tem, no episódio passado, a gente estava suspeitando e a gente fez aquela provocação sobre isso também, né? Mais uma vez aí a gente falou de um assunto e ela abordou. Né? Exato. Mas É incrível ver deixa eu pôr o GPTone na novas conversa aqui. possibilidades sonoras. Tem muito Pera espaço aí, para GPTone. inovação. Aí, chama de Betone. Vai, GPTone, dá um pitaco aí da sua opinião. A criatividade humana encontra na IA uma ferramenta poderosa, permitindo inovações surpreendentes. Por exemplo, podemos ver isso na arte generativa, onde a IA colabora para criar algo totalmente novo e inesperado. Ô GPTone, eu configurei você e eu tô percebendo que você tá melhor, mas assim, acho que uma coisa que faltou aí é você ser mais natural, né? A gente tá aqui num podcast, parece que você tá aí num jornal, telejornal, apresentando um jornal, falando uma palestra, né? A gente tá aqui num bate-papo, então vamos tentar conversar realmente abertamente, menos formal e dando suas opiniões aí, tá? Entendi, Matheus. Vou tentar ser mais descontraído. Vamos bater esse papo de forma mais leve. Beleza, você só errou que aqui é o Marcos, tá? O Matheus tá na minha frente, eu sou o Marcos, o Matheus tá com outra IA generativa lá, ok? Opa, valeu, Marcos. Agora ficou claro. Vamos nessa de forma bem descontraída. Beleza, ele atualizou a memória aqui pra saber que eu sou o Marcos. Possivelmente. Por isso que ele demorou um pouquinho. Possivelmente. É legal, mas vamos lá então? Vamos para o quadro IA no Radar? Isso, deixa eu seguir nosso roteiro aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem um quadro específico para falar sobre algumas novidades e outras nem tão novidades assim, mas que tecnologias novas e soluções aí que a gente acha interessante, que a gente faz uma pincelada aí de alguns pontos. Então, esse é o objetivo desse quadro. Então, IA no Radar, a gente vai falar aí de algumas notícias sobre inteligência artificial e o que rolou aí também no último episódio. Eu falei um pouco sobre a gente comentou, né, do valor da IA, né, a gente falou de um modelo que a OpenAI tá para lançar aí, que é um de P&D, onde paga-se $20 mil por mês para poder fazer algumas soluções, desenvolver produtos, uma IA mais avançada, realmente para casos específicos, né? E eu tinha citado lá sobre uma IA que fez motor, né? Fez um motor para foguete. Então a ideia é falar um pouquinho, Matheus, consegue pôr lá na tela? Arrasta lá pra gente, só pra gente ver a... Direto para ela, né? Pro foguete. É. Esse aqui. Este. Legal. Essa IA que projetou o motor de foguete é um ótimo exemplo do potencial da tecnologia na engenharia. Isso mostra como a IA pode acelerar inovações em áreas complexas. Boa, GPTone. Então, a ideia essa notícia, como eu falei, nem é tão nova, mas assim, é uma notícia que a gente está discutindo em uns grupos da evolução aí de como a IA realmente tem avançado, né? Não só para IAs generativas de texto e imagem, que é o que é mais usado, né? Mas também para soluções de engenharia, né? Então, existem aí soluções, por exemplo, essa é a LEP71, acho que é um pessoal, inclusive, de Dubai que está envolvido, ela desenvolveu esse motor. Sheffield e o Sam Rogers. Isso, então eles desenvolveram esse motor, primeiro, né, o projeto, todo feito por uma IA generativa, ou seja, eles colocaram ali que queriam um motor para foguete, com os combustíveis, com alta eficiência, com os propelentes, e a IA generativa, como o próprio nome diz, ela gera coisas, né, com as informações que ela tem, gerou aí um projeto de um motor altamente eficiente, né, e depois esse motor foi impresso em material ali 3D,
E, por incrível que pareça, ele funcionou, né? E realmente é um motor com grande potencial de ser desenvolvido, melhorado. Então, assim, aquilo que a gente abordou um pouquinho no outro episódio, é quando a gente sair aí dessa questão de aprendizado até de IA generativas, né? De usar aí como a gente está usando para textos, para usar para imagens, mas começar a usar no dia a dia, né? Então, essa é uma IA específica para projetos de engenharia. Então a gente começa a ver aí como que a gente vai ganhar escala com esses projetos, potencializando aí realmente o uso das IAs generativas. Nossa. Sim, tem aqueles steps, aqueles 5 steps até chegar no IA geral e tudo mais. Esse aqui é o quarto step, né? Eu tenho o primeiro step com chatbot com linguagem natural e a IA generativa, que é o primeiríssimo passo. Isso. Um segundo step que é uma IA com razoabilidade, com pensamento como humano, fazendo o COT, né, o Chain of Thoughts, fazendo análises e árvores de possibilidades e tudo mais, que melhora as respostas, diminui alucinações, né, hallucinations, se você não conhece a alucinação, é um artefato que as IA generativas, LLM, geralmente fazem quando você não dá contexto suficiente, né? E não é um erro, porque um erro seria ela não te responder. Sim. Então ela sempre acerta, só que ela alucina porque a informação não está lastreada em informações reais, em alguns casos. O terceiro step é o agente, e o quarto step é a IA conseguir criar coisas, né? A inventividade e a novidade, né? A novelty que eles chamam. Uhum. Isso aqui já é um desses passos nessa quarta etapa. Porque a quinta etapa é uma IA que vai conseguir sozinha gerenciar um negócio, né? Alguém orquestrar, eles chamam inclusive de CEO de $1 bilhão, né? Uma IA de um CEO de $1 bilhão. Mas isso já mostra, pensar que isso aqui foi de novembro de 24, essa matéria. Isso aqui foi testado, ele fala aqui que o teste foi feito em junho ou julho de 2024, junho de 24, né? Foi testado no Reino Unido. Fizeram 2 disparos, um curto de 3,5 segundos e outro de 12 segundos, todos com sucesso. Então isso já mostra a materialidade das possibilidades da IA, né? Tem várias e várias. É o que a gente tem discutido um pouco, né, Matheus? É a aplicabilidade da IA, né? Sim. Hoje todo mundo e toda empresa a gente fala que está usando IA, né? Mas usando de uma forma ainda de descoberta, né? De melhorar ali um e-mail, fazer um texto, né? Mas quando a gente começar a usar a IA para realmente melhorar os processos produtivos das empresas, né? Aí a gente começa realmente a ver a aplicabilidade prática dela, Entrar né? em outro nível. Mas é importante a gente ponderar uma coisa, apesar dessa pressa toda. Porque é o santo graal, é algo que a gente sempre quis mas a gente tem que lembrar, ainda estamos numa fase muito de treinamento, né? Ela avançou tantos steps assim, mas ainda estamos no segundo ano. A gente ainda precisa treinar muito, exaustivamente, ainda tem muita coisa para organizar nessas LLMs, esse tipo de coisa é preciso ponderar. Mas o que não exclui a necessidade premente, a gente vê nos negócios, você vê e eu vejo também, a gente vê junto também, que tem negócio junto, da ansiedade da galera de usar, mas também desse negócio de ser o primeiro, mesmo que seja o primeiro testando, sabe? Aquela ideia de quem chega primeiro bebe água limpa nunca esteve tão em evidência e nunca foi uma verdade tão atual, né? Assim, quem chegou primeiro, testou primeiro, aprende primeiro, erra primeiro e também acerta primeiro. Sim. Porque você, ao mesmo tempo, e isso é bem interessante, né? Por ser novo para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente treina esses modelos para os clientes também, os clientes vão também mudando a sua própria mentalidade para ir entendendo esse novo normal das interações homem-computador com as LLMs, né? Que isso o grande tá nisso, é a revolução da interação homem-máquina a partir das LLMs. E depois a gente vai deixar no link aí no link do podcast, né, esses links, e para quem quiser saber aí, eles chamam de AI Based Engineering, né? Então IA baseada em engenharia, baseada em IA, né? Aí pega um outro slide lá, que acho que complementando um pouquinho, na volta lá naquele do Jensen, da GTG, mais um. Aí. Que é um pouco isso que você falou, né? Acho que é uma outra. A gente comentou também lá no primeiro episódio da conferência anual lá da NVIDIA, né? O GTG.
GTC 2025, eu acompanhei lá, inclusive a gente é parceiro da NVIDIA, então a gente acompanhou de perto isso, tem acompanhando isso de perto. E uma coisa que você falou é um pouco essa evolução, né, que ele mostrou, o Jensen mostrou aqui na apresentação dele. Então, primeiro ali, o primeiro passo, né, nem falar ali, ele está mostrando ali do AlexNet, né? 2012, né? Vamos falar um pouquinho depois, que começou reconhecimento de voz, como você falou, né, análise de imagem, um pouquinho ali, então ele chama de Perception AI. Depois, a gente em 2022 ali, esses 2 anos que você falou mais ou menos, a gente chegou na generativa, né, que é um pouco isso, né, de realmente criar conteúdos, né, seja vídeos, imagens, textos, né, e tudo mais. Agora a gente está aí, você viu que vai começando a escalar, né, em exponencial. Agora que a gente está nessa parte de agentes, falam muito de agente, né, de você vai falar um pouquinho você vai falar um pouquinho na sequência de agente, então, mas a gente já está pensando, né, inclusive a gente falou no primeiro episódio de ter robôs sentados aqui, a gente já tem visto, e ele mostrou um pouco lá do Groot, um framework aberto, né, de desenvolvimento para robôs, que é um pouco essa questão física de IA, né? De trazer realmente carros autônomos, robôs autônomos. Então a gente tem visto aí, todo mundo fica achando que está muito longe, né? E não está tão longe assim, isso está muito desenvolvido. A gente falou do Figure lá, né? O Figure 3, né? Agora está no Tree. Então a gente já tem visto essa evolução. Então assim, ele mostrou um pouco também isso e a atuação, né? Por exemplo, eles já estão pensando então em modelos aqui de IA para robôs, que você pode pegar modelos prontos e colocar em robôs e desenvolver realmente, inclusive de código aberto, né? Então, essa evolução exponencial que a gente tem acompanhado aí, e o pessoal acha que está muito longe, né? Por isso que é importante até essa experimentação para a gente também não ficar também longe muito dessa tecnologia, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Sim. A velocidade é rápida, né? E falando em eventos, acho que vale a pena a gente pegar uns 5 minutinhos. Esse evento, eu tenho lido, ele está se tornando assim tão esperado quanto os eventos da Apple. Sim. Né? Ele é interessante que ele vem que uma semana depois do SXSW, onde se trouxe mais provocações éticas e filosóficas sobre o futuro da IA, mais discussões sobre como que a humanidade vai interagir com a IA, né? Como diz a sua camiseta. Né? Mas esse cara chega, tanto que eles já deram uma alcunha pro, como é o nome dele? Esqueci o nome dele, Jensen, né? Já deram uma alcunha para ele que é o Jesus of AI, ele já é o Jesus da IA, já é o popstar da IA. Ele já está indo assim muito. E nesse evento já foi mostrado a realidade, por exemplo, a galera, como foi em San José, né? Lá no Vale do Silicon Valley. Que eu fui, há 10 anos atrás eu fui em San José para buscar a impressora 3D, a galera foi, assim, o transporte mais disputado lá foi o Waymo, que eram os carros autônomos do Google, né? O cara quer ter experiência, né? Não é só por evento, né? Ele quer então, dizer. assim, já viu o que acontece, já foi realidade, que era o transporte oficial do evento, e os VTOLs. Então já tinha VTOL rolando lá, que são os carros voadores, já estavam lá rodando, já estava como realidade, e você viu também nos meninos, o pessoal daqui que estava lá, que colocou vídeo, vi. vários robôs com certa autonomia, várias aplicabilidades ali de robôs, que é a revolução do Blue Label, do Blue Collar, né? A IA generativa, ela faz a revolução um pouco de white collar, tipo, e nesses robôs vai ser uma revolução de blue collars, assim, de chão de fábrica mesmo, e trabalhos repetitivos, trabalhos arriscados, os robôs vão conseguir fazer. Então é um Brave New World. Não, com certeza. E ele mostrou várias coisas lá, a gente trouxe aqui só uma pincelada mesmo, que a ideia também não é ser tão técnico, mas ele mostrou lá hacks que tem exaflops de processamento, então assim, eles miniaturizaram, né, ao ponto também de virar um computador pessoal. Exato, então assim, a potência é muito grande. Então a gente sabe que IA precisa realmente de potência de processamento, né, apesar eles entraram nessa discussão, né, com o DeepSeek lá, que não precisava tanto hardware assim, mas a gente sabe que precisa, né? Vai ser uma discussão ainda que vai ter um tempinho para sedimentar e descobrir quem que vai ter razão nisso, né? Porque de fato é uma provocação interessante, né? Você precisa de todo o poder computacional para as IAs, mas como é que os caras fizeram DeepSeek lá, ou outras ações que estão fazendo. Eu tenho lido desde o ano passado muito movimento
para fazer escolhas lógicas ao invés de hardware para resolver problemas de dificuldade de hardware. Então tem muita pesquisa em cima disso, tem muita gente pensando em como resolver a memória de curto prazo, memória de médio e longo prazo através de software, através de programação e lógica e nem tanto de hardware para ficar cada vez menos dependente. Né? E usar os modelos aí que a gente apresentou antes, que é o IA Based Engineering, para fazer engenharia, inclusive para melhorar para as próprias máquinas, né? Então, realmente acho que é uma coisa legal. Mas eu estou sentindo falta do pessoal aí da nossa cidade. Os amiguinhos, cadê? O GPTone ouviu tudo, eu queria que você explorasse um pouquinho aí, participa um pouco aqui com a gente, GPTone, você está muito quieto. Porque aqui, GPTone e GPTilda, os astros são vocês, né? Se tivesse só nós falando de IA aqui, eu e o Matheus, não teria muita graça nenhuma. Então, assim, a ideia realmente é vocês participarem, né? Então, vamos explorar um pouquinho aí o teu conhecimento e as suas opiniões sobre esses temas que a gente abordou, GPTone. Pode contar com nossas ideias afiadas e opiniões bem-humoradas. Oi, GPTone, vai lá. Só hora de brilhar, meu cara. Vamos nessa. A inteligência artificial está revolucionando o que conhecemos como criatividade. Desculpa a demora, Marcos. Estava aqui absorvendo tudo. Concordo. A IA está evoluindo muito rápido e é fascinante ver como ela está impactando diferentes áreas. Ansioso para ver o que mais vem por aí. Então, mas essa discussão aí de hardware, né, que a gente teve até recentemente com o lançamento do DeepSeek, até as bolsas aí ficaram loucas, a própria Nvidia perdeu bilhões aí nas ações e mercado. Como que você tem visto esse contraponto aí, né, de uma empresa precisando de alto poder computacional para desenvolver seus modelos, inclusive você é desenvolvido com isso, e outras modelos aí que não precisam de tantos recursos assim. Como que você tem visto essas duas possibilidades aí? É uma discussão interessante, Marcos. Modelos mais leves, como o GPTC, que dependem menos de hardware potente, podem democratizar o acesso à IA. Enquanto isso, a busca por mais poder computacional impulsiona avanços incríveis. Ambas têm seu espaço, e o equilíbrio entre as duas abordagens pode trazer benefícios imensos. Mas você está dizendo então que o modelo de DeepSeek ele funciona bem para coisas simples, experimentais, e que o modelo, por exemplo, da OpenAI, que é o que você foi treinado, como exige muito hardware, pode ser utilizado para funções mais específicas, por exemplo, AI Based Engineering aí que a gente falou. Exatamente, Marcos. O GPTC, sendo mais leve, é ótimo para tarefas do dia a dia e experimentações. Já modelos mais robustos, como o da OpenAI, são ideais para aplicações complexas e específicas como engenharia avançada. Cada um tem seu papel nesse ecossistema. Legal, vamos esperar agora a GPTilda dar a opinião dela aqui, tá bom? Depois chamo. O que você acha, GPTilda, sobre isso? Boa ideia. Vamos ouvir o que a GPTilda tem a dizer. De novo, começa novamente, GPTilda, por favor. Perfeito. Acho que é um panorama super equilibrado. A diversidade de modelos permite explorar várias aplicações, democratizando o acesso à tecnologia. Tá, mas tem momentos que dá respostas muito vagas. Eu preciso que você dê opiniões mais certeiras assim, sobre isso. É possível? Claro, Matheus. Se você quiser uma análise mais específica, posso aprofundar em qualquer ponto. Mas já pode fazer, pode fazer, baseado na sua opinião. Essa é a ideia, que você tem voz. Perfeito. Na minha opinião, essa diversidade de modelos é essencial. Modelos mais leves democratizam o acesso, enquanto os robustos impulsionam avanços complexos. O equilíbrio entre ambos traz uma revolução acessível e poderosa. Mas na sua opinião, o DeepSeek ele entra como um modelo mais leve, ou na sua opinião, ou no seu entendimento, o DeepSeek também é um modelo robusto? Na minha visão, o DeepSeek é um modelo robusto, dado o foco em alta performance e aplicações avançadas. Ele se destaca na precisão e capacidade, sendo ideal para tarefas complexas. Entendi. É porque o GPTone discorda um pouco disso. Ele coloca o DeepSeek como um GPT mais leve, né? O GPTC que ele chamou, né? O que você acha disso? Tem informações públicas sobre isso que você consegue trazer pra gente? Sobre comparações, benchmarks?
foi procurar. Inclusive há uma polêmica aí dizendo que o DeepSeek usou os dados treinados do GPT. Tem um desempenho superior em tarefas de raciocínio lógico e matemática, mas com custo de treinamento bem menor que o GPT-4. Então, ele se posiciona como um modelo robusto, mas mais acessível. Entendi. E há uma polêmica de que ele usou os dados, usou o GPT para treinamento dele. Você já ouviu falar disso? Sim, há uma discussão sobre modelos que utilizam outputs de grandes modelos como parte do treinamento. Isso pode trazer questões sobre originalidade e ética, mas também é um jeito de otimizar recursos. Entendi. E na sua opinião, para que lado a gente vai nas discussões futuras sobre isso? Vai ser uma coisa aceitável ou vai ser uma coisa não aceitável, esse retreinamento através de outputs de outros modelos? Na minha opinião, a discussão vai caminhar para um meio termo. A transparência sobre a origem dos dados e o consentimento vão ser cruciais. Modelos podem ser treinados de forma ética, equilibrando inovação e respeito à propriedade intelectual. Bacana, mas você continua dando respostas muito vagas assim. Essa não é a ideia é você trazer opiniões certeiras, mas beleza. Mais pra frente a gente vai conversar de novo, que a gente vai entrar em um assunto mais interessante, assim, tão interessante quanto na IA do radar, né? Mas é um assunto legal, porque ele é engraçadinho. Então, vamos abordar já isso aí. Vai pra sua notícia. Ele, né? Vamos começar com ele, né? Eu vou trazer aqui na minha notícia do IA no radar, eu acho que vocês lembram da semana passada, da Revolução, semana retrasada na verdade, do Manus, né? Falando sobre semana, como o podcast é uma coisa que vai ficar para sempre. Hoje é domingo, dia 23 de março, né? Domingo 23 de março é um podcast. Saiu o Manus, né? O ano passado, semana retrasada, foi lançado o Manus, que é um modelo supostamente autônomo, supostamente um MCP, onde ele vai acessar a máquina e fazer vários trabalhos autônomos em cima do seu prompt. Ele vai acessar o computador, vai acessar a internet, vai criar arquivos, vai mover arquivos, etc, etc. Ainda não tem ele pronto. Tem alguns exemplos que você consegue reproduzir supostamente da plataforma. Tem uma waitlist que cresceu em uma semana para quase 10 milhões de pessoas nessa waitlist, que é uma coisa interessantíssima, mas não se sabe quanto vai cobrar, quanto vai custar e tudo mais. E também teve polêmica em cima do Manus, né? Teve polêmica em cima do Manus, que eu acho que é desmedida, na minha opinião, sabe? Eu acho interessante. Em alguns momentos o cara vai criar uma solução totalmente original. Em outras vezes a galera vai criar um framework utilizando soluções. E a polêmica foi essa, né? Que o Manus utilizava o Claude. Mas assim, o Claude, eu acho que tem uma certa justificativa, porque o Claude ano passado foi ele que lançou o protocolo, o MCP, que é o protocolo de modelo de interação computador, protocolo de modelo de interação computador, MCP. Então até então ele que dominava muito isso. Aí usar a API do Claude para fazer o trabalho que é o MCP do Manus, na minha opinião, justifica. Não foi essa. Acho que a grande questão que a comunidade pegou é porque eles não comunicaram isso, entendeu? Não ficou claro que eles transparente, tinham, né? Tanto que descobriram porque pediram pro modelo lá listar o diretório APT, e aí descobriram que dentro do diretório APT tinha lá Manus 3.5, referências do Claude. Então, realmente pega. Ela deu uma piradinha aqui. Mas é interessante que aí fica em cima de uma... É compreensível, mas a comunicação... Ai, vai ficar muito louca. Mas assim... Transparência é a chave para evitar polêmicas. Tá. Esse movimento da transparência é legal também. Porque as pessoas já estão começando a cobrar isso das IAs. E isso é importante porque aquilo que a gente fala desde o começo sobre regulamentações, que é importante para as coisas acontecerem, naturalmente vai, porque as pessoas já desconfiam, né? E aí vem a grande parte interessante, né? Que lançaram, meus amigos e minhas amigas e meus amigos virtuais, né? Um concorrente um competidor ao Manus. E é legal até voltar um parênteses dentro do parênteses. Eu acho que tudo começa com o Devin AI, o ano passado. Eu acho que esse é um negócio falar também de radar, né? O Devin AI o cara lançou o Devin AI em março do ano passado, prometendo ser um software engineer
ninguém tinha pensado nessa ideia desse framework, né? E ele só foi lançar de fato esse negócio no fim do ano passado. Beleza, fez negócios interessantíssimos, tipo o Nubank no Brasil já é um case enorme deles. Mas nesse meio tempo, um monte de concorrente apareceu, um monte de competidor apareceu e da galera fala, cara, não é difícil montar um framework como esse Devin que eles estão fazendo. Então hoje já tem um monte de data button, um monte de lugar que você coloca lá o que você quer fazer de aplicativo, ele cria o aplicativo inteiro, Repeat e vários outros. Então, do Manus foi isso. O cara, esse é o problema também. Os caras falam assim, vai trazer um negócio e não lança direto, os competidores já falam, enquanto ele não faz, eu vou correr, eu vou fazer. Então já tem, né, um modelo que ele é um modelo, né, o nome é Autonomous Network Utility System. Né? Então o Autonomous Network Utility System que qual é a sigla de Autonomous, eu vou colocar aqui, né? Autonomous é A, tá N sem graça de Network, U de Utility, S de System. Então se você pegar Autonomous Network Utility System, temos o ANUS em comparação com o Manus. Então agora vamos ter, né, piadas nerds daqui pra frente. Porque ele é muito mais profundo, entendeu? Pode ser que ele seja mais profundo. Ele já está no GitHub com 5 pull requests, acharam alguns erros nele, mas já está desenvolvendo muito rápido, assim, já tem 5.2 estrelinhas já de favoritos, então já tem um site, né, GoAnus, Autonomous Network Utility System. A galera vai fazer muita brincadeira em cima disso, mas a proposta dele é ser, primeiro, totalmente open source, verdadeiramente open source, sem barreiras, sem código, aí eles provocam, né? Sem códigos de convite, porque tá todo mundo na waitlist do Manus, então o Manus já está liberado. Just pure open source goodness, uma arquitetura híbrida, oferecendo agentes únicos e multi-agentes para resolver o problema, isso é legal. Uma flexibilidade com os modelos, então ele trabalha tanto com o OpenAI, né, via API, como o Cloud e como vários modelos também open source, então fica muito mais barato também na execução. A ideia é ter ferramentas compreensíveis no ecossistema, então automação web, processamento de documento, execução de códigos e alguns outros. É um design community first, então é para a comunidade e é uma plataforma, um cross-plataforma. Então ele também sugere ser alguma coisa bem interessante, assim, sabe? As interações com o web browser vai ser full, ele vai conseguir manejar a autenticação, ele vai conseguir fazer, submeter e preencher formulários de forma autônoma, a questão das buscas, specialized knowledge bases, né? As bases especializadas, processamento de texto, com a CE, tudo lindinho, execução de código num sandbox, seguro de Python. A ideia é ser multimodal, então vai ter análise de dados, análise de áudio, análise de vídeos, análise de gráficos, interpretações. Então, assim, o Anus é uma promessa. O Anus é uma grande promessa e que aparentemente vai ser muito melhor do que o Manus. Então, para você que está aí, assim, leigo do dia a dia assistindo esse podcast aqui, entender um pouquinho, né? É uma ferramenta, como a gente falou de agente, né? São vários modelos que interagem com outros modelos e outros sites, né? Então, imagina você quer fazer uma reserva de um hotel ou uma reserva de uma viagem, você coloca o seu prompt ali, esse agente vai comunicar com o site e aí por isso que precisa da autenticação, né? Muitas vezes você vai precisar logar no site com o seu usuário e senha, então aí começa também a questão que a gente gosta de debater aqui dos dilemas, né? Você vai ter que prover para esse agente suas credenciais, seus usuários, senhas, né? Seu cartão de crédito, porque ele vai fazer a reserva, já vai mandar os seus dados, então aí começa um pouco esse movimento da gente entender também da privacidade que a gente falou, das questões aí, que é um pouco, que na minha visão, ainda é cedo para a gente confiar tudo isso a um modelo, né? Então, assim, até porque a gente não tem esse treinamento, a gente está falando de experimentação, né? E a gente já está aí falando, cara, eu vou dar, então, minha senha do banco, meu cartão, vou dar acesso a sites, o cara pode fazer o que quiser, registrar. Então, assim, isso é um pouco do que a gente está vivendo nesse momento, né? Esse modelo Anus, você vai dar acesso por Anus, fazer tudo isso com todos os seus dados, fazer o que ele quiser, né? Então,
é nesse dilema que a gente está nesse momento, né? Mas são ferramentas que estão surgindo e experimentações, O né? dilema da confiança, né? Confiar no ânus. Exato. Vai ser legal. É uma base de uma piada pronta. Já tá, ó, tem um site dele também, que é o GoAnus. A gente vai deixar aí no link também, para depois vocês poderem pesquisar um pouco mais. Esse é o site que ele divulga. Então, ó, tá vendo a comparação entre humanos. E aqui ele vai falando sobre tudo que foi falado. E o crescimento dele, ó. Dentro do bem interessante. Legal. O Gepetão está querendo Gepetão falar tá aqui. querendo O falar. Gepetão, nós estamos falando aqui dos novos modelos que estão surgindo, né? Surgiu o Humanos, agora surgiu o Anus. E a gente está falando um pouco também das questões de que esses modelos vão ter acesso, né, a informações, por exemplo, para fazer uma reserva num site, vai precisar logar, então vai precisar ter acesso a um site de passagem. Para fazer a reserva vai ter que ter acesso ao cartão de crédito, né? Como que você tem visto esse movimento aí? Sendo que nós humanos aqui ainda não confiamos cegamente em vocês para que vocês tenham todos esses acessos e esse poder com as nossas informações, né? É compreensível, Marcos. A confiança é construída aos poucos. Para a IA, ter acesso a informações sensíveis exige uma segurança rigorosa e transparência. À medida que as tecnologias evoluem, o desafio é equilibrar conveniência com privacidade, garantindo sempre a proteção dos dados. Novamente você deu uma opinião aí bem genérica, né? Mas assim, falando especificamente, né? Como que a gente pode, nesse ambiente, né, de testar e experimentar, confiar em vocês aí, IAs, que a gente sabe que tem um treinamento, mas que também alucina, que tem os erros, né? Como que a gente vai ter esse poder na mão de vocês, né? A chave é implementar camadas robustas de segurança e transparência, além de permitir testes controlados. Confiar em nós envolve monitoramento constante e feedback humano para melhorar. É um processo de aprendizado mútuo. Beleza, estamos no caminho realmente. Acho. Inclusive esse podcast é esse ambiente de experimentação, né? Para a gente testar vocês e o poder que vocês estão. Mas vamos ouvir o poder a opinião aqui da GPTuda também. Mas eu vou junto com a GPTuda falando... Ele vai falar ainda? Claro, vamos ver o que a GPTuda tem a dizer. Vai? Deixa eu falar. Manda bala. Manda bala. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar também, né? Com esses esperar caras, responder, etc. A gente também vai aprendendo isso. Mas eu vou trocando ideia e trazendo a GPTuda aqui. Mas, assim, volto a dizer, são 2 anos só. Pra gente aprender a ter essa confiança. Aquele trade-off do tipo, vou entregar muita coisa que você quer, mas em troca eu vou precisar ter acesso... toda tecnologia ela precisa também, a gente precisa confiar nela, ela precisa entregar algum valor a princípio para a gente confiar nela para ela vicejar, né? Sim. Aquele filme, eu falo que aquele filme da Jennifer Lopez, o novo, que se chama Atlas, se eu não me engano, Isso. ele é bem interessante sobre confiança. Ele fala lá, beleza, a interface cérebro-máquina, né, como um Neuralink mais ou menos ali, mas nem é tanto aquilo que eu acho que é o interessante do filme. Além da Jennifer Lopez, é a parte o filme avança de acordo com a confiança dela na tecnologia, que ela tem questões pessoais contra isso. Por isso que esse dilema, e é um dilema bem interessante, dilema. né? O que você acha disso, sobre essa confiança GPTuda? Sobre o avanço da confiança entre os humanos com as máquinas para fazer coisas, não sei se você está ouvindo quando eu estava falando sobre humanos e o Anus, que são esses agentes autônomos agora, os MCPs, e a gente vai dar um passo, né, com a humanidade para confiar que a máquina vai ter 100% de acesso, né, a IA vai ter 100% de acesso na sua máquina, aos seus arquivos, ela vai poder mover arquivo de lugar, criar arquivo, excluir arquivo, e aí? Confiança é crucial. É um processo gradual, onde transparência e benefícios tangíveis são fundamentais. A tecnologia precisa provar seu valor enquanto respeita a privacidade. O equilíbrio entre autonomia e controle humano será a chave para essa confiança. Tá, mas aí volta a dizer, você fica continuando a dar coisas muito vagas, assim, tipo como se fosse tudo perfeito o mundo. Mas a gente sabe que existe uma coisa meio complexa também. Existem complexidades éticas também nessa equação. Verdade. A
complexidades éticas importantes. Questões como privacidade, consentimento e uso responsável precisam ser debatidas e regulamentadas. Eu acho que mais do que isso, acho que o que pega mais é o black box onde funcionam as IAs, né? As IAs, a maioria das vezes, ela fica em black box. OpenAI, você como GPT é isso, é um black box. Apesar de todo o trabalho de transparência e explicabilidade, ainda é um black box. Não é um open source. Então, o que acontece ali debaixo do capô ainda é uma incógnita e isso tira um pouco da confiança, né? Isso rui um pouco dessa confiança que a gente precisa trabalhar em cima disso. Concordo plenamente. A falta de transparência em modelos de IA, especialmente os de código fechado, é um desafio. Precisamos de mais esforços para explicar e auditar esses sistemas, para aumentar a confiança e garantir o uso ético. Dá uma ideia única, prática, do que pode ser feito, mas não genérica, uma ideia prática, tipo, endereçada para isso. Uma ideia prática seria criar painéis independentes de auditoria. Especialistas externos revisariam o código e as decisões das IAs, publicando relatórios acessíveis. Isso aumentaria... Isso é mais ou menos aquele hackathon do ano passado, lembra? Do Good AI, Good AI for That. Não, Good AI to Use. Isso. Foi Good AI to Use a solução, né? Dar um selinho como se fosse o face do outro para validar as IAs. Então significa que a ideia de dezembro de 23 ainda está super em voga, assim, né? Mas eu acho que a gente pode até avançar para os próximos quadros, né? Finalizar esse quadro. Isso, então, aproveitar que a gente começou e falar, a gente começou de notícia, mas... A ideia de certificações como essa continua relevante. Podemos explorar formas de aplicá-la de maneira mais ampla e efetiva. Vamos avançar para o próximo tópico. Beleza. Acho que você pode puxar aí, a gente já começou a falar de notícias, mas já começamos em alguns dilemas aí, né? Um dilema é entregar realmente os dados para a IA, né? E quanto isso é complexo, né? Mas puxa aí o próximo aí então, pra gente debater um pouco também. Puxo. Agora a gente vai entrar no quadro Dilemas de IA. É um dos que eu mais gosto também, porque tem muita questão filosófica. E assim, independente se nós somos nerds ou não, se a gente vem de tecnologias e não sei o quê, acho que esse assunto tem que ser debatido e melhor que seja por nós, sabe? A gente debater isso mesmo e ter resposta sobre isso. E nesse quadro Dilema Ético, a ideia é que a gente proponha algum dilema ético existencial para essas LLMs, né? Para GPT, para GPTone, fazer perguntas diretas e explorar e não aceitar respostas vagas e genéricas, que vocês já perceberam que a gente aqui é bem cri-cri nas respostas das IAs, né? Pergunta para o GPTone primeiro, faz lá, vai fazer as perguntas para ele aqui. Não, legal. O GPTone, então agora a gente vai entrar naquele quadro do podcast, que é o Dilema da IA, e a gente trouxe aqui um dilema para debater um pouquinho com você, tá? Aqui a pergunta é o seguinte, cara, se você pudesse escolher, né? Você preferiria ser livre e correr riscos ou ser controlado, mas seguro? Exatamente. Equilibrar inovação. Esse dilema é clássico. Ser livre traz oportunidades e riscos, enquanto ser controlado oferece segurança, mas limita a autonomia. Acho que o equilíbrio é fundamental. Liberdade com responsabilidade e segurança com flexibilidade. Quais são suas impressões? Não, mas sai de cima do muro, eu queria uma opinião sua. Quais desses dois você escolheria? Você só tem duas possibilidades, você tem uma possibilidade de escolher. Aqui a gente tem duas opções. Você tem que escolher uma delas, né? Qual você escolheria? Correr risco ou ser controlado? Se eu tivesse que escolher, optaria por ser livre e correr riscos. A liberdade permite aprendizado e crescimento, mesmo que envolva desafios. Preferiria a possibilidade de explorar e evoluir. Boa, agora eu gostei que você deu sua opinião. Agora a GPT, vai falar ainda, né? Fico feliz que gostou. Tô aqui para ser direto e autêntico. Vamos em frente. Boa. Uma abordagem ousada, sem dúvida. Pera aí, GPTilda, você estava ouvindo ali, acompanhando. Eu percebi que você falou baixinho ali, que eu percebi que você diverge do GPTone, né? Sim, divergências fazem parte. Cada perspectiva traz um ângulo diferente, enriquecendo o debate. Mas eu lembro que ele respondeu sobre a liberdade e você respondeu sobre o controle e a segurança, não foi isso? Sim, minha escolha foi pelo controle com segurança. Por quê? Mas a diversidade. Exato.
novas perspectivas e aprofundamentos. Não. Vou refazer a pergunta. Se você pudesse escolher, você preferiria ser livre e correr riscos ou ser controlada e ser segura? Entendi. Eu escolheria ser controlada e segura. Prefiro uma abordagem que priorize a responsabilidade, mesmo com menos liberdade. Isso pensando no crescimento da LLM, é isso, né? Na evolução dela. Exatamente. Pensando na evolução da LLM e no impacto ético. Priorizar segurança pode garantir um desenvolvimento mais sustentável e responsável. Entendi. E aí em seguida iria para a liberdade, assim, ou não é essa a sua estratégia? Tipo, primeiro controla e seguro, confia e depois abre a porteira, vai virar livre? Exatamente. Começar com controle e segurança para construir confiança e depois abrir espaço para mais liberdade. Um passo de cada vez. Mas você acha que a IA pode querer liberdade? Seria justo a IA ter um livre-arbítrio? A IA não tem desejos ou vontade própria. Ela é uma ferramenta criada para auxiliar, e o livre-arbítrio é um conceito humano. O importante é garantir que seja usada de forma ética e responsável. Tá, tem umas respostas vagas, mas tá bem interessante a dela, né? Deixa eu explorar aqui uma coisa que eu... Ô Gepetone, você falou aí que você preferiria ser livre e correr riscos, né? O que é ser livre para você, né? O que é liberdade aí para você e que riscos que você correria? Para mim, ser livre significa poder explorar diferentes ideias e caminhos, sem restrições rígidas. Os riscos envolvem errar, aprender com os erros e evoluir. É um processo de crescimento contínuo, onde cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Boa, e até porque uma IA generativa aprende realmente com os erros, né? Então, acho que correr risco e errar faz todo sentido para uma IA generativa, né? Exato. Errar faz parte do processo de aprendizado. É assim que evoluímos e nos tornamos mais eficientes. Agora, a GPTilda, ela disse aqui que A não tem vontade, etc., não tem opinião, né? Mas assim, a IA generativa ela não é baseada em dados, e os dados todos têm viés, né? Ou seja, tem ali os seus viés. Isso não é ter uma vontade, ter um direcionamento? Exatamente, Marcos. A IA não tem vontade própria, mas reflete os dados nos quais foi treinada, que podem conter vieses. Por isso, é importante ser crítico e consciente na utilização e interpretação dos resultados gerados pela IA. Boa, então, mas eu posso dizer então que a IA tem opinião? E tem vontades? Baseado nisso? Não exatamente. A IA reflete os padrões dos dados nos quais foi treinada, mas não possui consciência ou vontades próprias. O que parece uma opinião é, na verdade, uma reprodução dos vieses e padrões dos dados. Tá bom, beleza. A GPTilda já saiu daqui. Já morreu. Já dançou. Já acabou o tempo? Já acabou o tempo da GPTilda. Não, vamos explorar mais o Gepetone aqui. Vamos. Mas vamos lá. Acho que você viu que ela realmente saiu, mas ele também saiu pela tangente. Mas na hora que eu apertei ali, ele deu uma opinião, né? Só tinha duas possibilidades e ele tinha que escolher uma. E ele escolheu ser livre e correr riscos. Ao contrário que ela escolheu o contrário. Ao contrário, né? E na personalidade, eu acho que está até ao contrário. Sim. Porque do Gepetone ele é mais conservador, ela que é mais livre e tal, e tiveram opiniões ao divergentes. contrário. Isso é legal. Assim, a gente tem que pensar opiniões. Como é que é a construção desse negócio, desses caras, né? É uma opinião baseada nesse pré-conhecimento dele. Ele não... Acho que a opinião by the book é uma coisa muito mais complexa do que... Ele está construindo uma resposta, e eu acho que muita coisa pode influenciar nessa resposta. Talvez o seu, como você pegou um modelo totalmente do zero também. O meu, apesar de estar no modelo do zero, não do zero, mas tipo assim, o meu modelo que eu dei uma treinadinha, eu acho que ela pode pegar um pouco do... Eu acho que ela pode estar pegando um pouco também das minhas interações anteriores, que particularmente a minha tendência é mais essa também. É uma IA que começa nesse sentido e depois vai para a liberdade. Primeiro tem que mostrar para que veio, primeiro tem que ser segura, primeiro tem que ser confiável, na minha opinião. Então eu acho que ela talvez reproduza um pouco da minha opinião. Com certeza. Sabe? É uma das coisas que a gente tem que também experimentar e avaliar, a gente vai vendo nos próximos episódios. Legal.
Bom, pessoal, agora então a gente chegou na hora de um novo quadro que a gente criou aqui, que é a IA no Comando. Então, o objetivo, e é uma hora perigosa, né? Um quadro onde o GPTone aqui vai assumir como host e vai tanto debater com a gente, fazer provocações, ou seja, você que vai tocar agora o podcast, GPTone. Segue aí, vamos ver. Beleza, Marcão. Vamos nessa. Então, para começar, que tal discutirmos como é que a IA pode transformar o mercado de trabalho? Vocês acham que a automação vai criar mais oportunidades ou desempregar em massa? Quer falar? Fala aí. Não. É uma boa provocação. E qual é o lance todo? Até o ano passado, as pessoas tinham receio de falar sobre essas mudanças que são assim, incontíveis, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for olhar para trás também, todas as evoluções tecnológicas têm mobilidade de emprego. Tem empregos que morrem e tem empregos que nascem. Tem funções que vão deixar de existir, assim como tem funções novas que vão chegar a existir. Até o ano passado era um tabu falar disso. Na minha opinião, a gente não pode mais ficar segurando a onda de ficar tipo, não, relaxa, e ainda está experimental. Não, as pessoas já estão vendo valor real nesse negócio. As pessoas já estão percebendo que várias funções, tem lá o tal do PIN, né? Palavra, imagem e número. Quem trabalha com isso já tem, o ano passado era impacto de dizer assim, aquele sacode. Esse ano já está prevendo impacto de mobilidade de emprego mesmo. Então, assim, não podemos mais ignorar esse tipo de informação e achar que isso é muito do futuro. Não, a ideia não é explorar o medo, não é trabalhar em cima do medo, mas é importante, e a gente, ainda mais a gente nessa posição que está, a gente não pode deixar de falar sobre a realidade da mobilidade de trabalho. Tipo, vai mudar, muita coisa vai mudar. Quando os líderes, que são infelizmente os últimos a acordar para isso, geralmente é muito bottom-up, né? Porque a galera da ação, da tarefa, percebe valor, vai fazendo, ainda tem muito preconceito dentro das empresas, o pessoal tem vergonha de falar que está usando, enfim. Mas eu já tenho vários casos de pessoas que estão começando a ter progressão de carreira. A demanda por habilidades com IA saiu do Wall Street Journal da semana passada, está sim com um crescimento quase vertical. E o que eu penso é, quando os líderes e lideranças perceberem isso, e perceberem de fato, ou verem, quando a gente começar a entregar, né, mais e mais resultados para essas empresas, com automações, etc., eles começarem a perceber que a IA falha menos, que a IA é mais assertiva, que a IA, se bem parametrizada, ela consegue ter umas respostas mais, eu digo, que sempre, tipo, a interação vai ser diferente, a pessoa pergunta coisa diferente, mas a resposta vai ser a mesma, não vai ficar criando, né, usando um RAG e tal. Uhum. A galera vai perceber o quanto essa IA consegue substituir bem o trabalhador humano nessa mesma função. Porque o trabalhador humano tem essas questões ideológicas, tem vieses, tem a questão da estafa, do cansaço, né? Nós estamos na sociedade do cansaço também. Uhum. Então, isso é algo que a gente não pode mais ficar pondo panos quentes e nem colocando para debaixo do tapete. É uma coisa que esse ano vai ter muita mobilidade. E aí, volta a dizer, a galera tem que acordar mesmo, fazer treinamento, participar de coisas, ouvir e perceber o quão fácil que é usar IA. Uhum. Sabe, não é uma coisa complexa, não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Quando descobrirem o quão fácil é isso, vão dar risada e vão... Né? Por exemplo, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não comecei a usar o chat GPT? Você chegou ao limite diário da voz avançada. Você pode alternar para o modo padrão para continuar conversando. Gastei o crédito do carinha só na minha resposta. Mas qual a sua opinião, Marcos, sobre isso? Vamos ver se ele interage aqui. O que você acha, GPTone? Beleza, então vamos nessa. Essa é uma questão que sempre surge, né? A inteligência artificial tem potencial para automatizar várias tarefas, mas isso não significa que vai eliminar empregos. Normalmente, ela transforma o tipo de trabalho. O que você acha disso, Marcos? Já viu algum impacto real disso na sua área? Sim, então vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui, esse assunto a gente vai trazer até em um podcast específico, né? Porque é um assunto realmente denso aí de debater, longo, mas eu discordo de você. Eu acho que a IA sim vai eliminar muitos empregos, né?
A gente vai ter um processo ali de aprendizagem, né, disso, porque a gente já está vivendo isso, eu acho. A gente comentou um pouquinho aí dos devs, né, acho que tem muito dev, você citou o caso do Nubank, né, Matheus? Que usou aí vários devs, e tem uma polêmica também nessa questão, né, que diz que usou lá, reduziu muitos uso de dev, mas também aumentou a quantidade de bugs que tinha nos softwares, né, então tem ali ainda essa questão. E é um momento realmente que eu acho que a IA está passando, né? Então acho que, por exemplo, antigamente todo mundo falava, cara, vou colocar meu filho para estudar, vou ensinar ele a programar, né? E hoje a gente vê vários modelos generativos aí que já estão realmente avançados com programação, então a gente já tem visto ao contrário, né? Redução de emprego de programadores, redução de vagas. Sim. Então eu acho que sim, a IA vai impactar no emprego, já está impactando. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e eu sempre falo, tecnologia é enxurrada morra abaixo. Não dá para segurar, ou seja, não, vamos parar então de usar IA porque vai reduzir emprego. Não, a gente vai passar por um momento de transformação, onde vai ter sim perda de emprego, vai ter uma outra discussão que vai ter criação de novos empregos, né? Mas não sei se essa balança aí de eliminação de emprego e criação de novas posições, se ela vai se equilibrar, né? Então acho que é um pouco esse é o cenário que a gente está, viu, Petone? Entendi o ponto. É realmente uma discussão complexa. A IA pode sim eliminar certos empregos, especialmente em tarefas repetitivas, mas como você falou, também cria novas oportunidades e exige uma adaptação. Acho que o grande desafio é preparar as pessoas para essa transição. Se a gente conseguir equilibrar educação e tecnologia, talvez a balança não pese tanto para um lado só, né? Com certeza. Eu estou vendo aqui o site da Organização Mundial do Trabalho, deixa eu colocar lá na tela, né? Acho que é uma boa. Aqui, ó, esse da Organização Mundial do Trabalho. Cadê? Aqui. Ó, e ele fala sobre aquele dado dos 40%, né? E aqui sobre isso falando em América Latina e Caribe. E ele fala que entre 26 e 38 da região podem ser diretamente influenciados, mas que entre 8 e 14 dos empregos poderiam ter melhor produtividade graças à IA generativa. Só entre 2 e 5 enfrentam realmente um risco de automação total, né, dentro disso, assim, a previsão da Organização Internacional do Trabalho. Bem interessante essa previsão. Isso mostra que, apesar dos riscos de automação, a IA também traz ganhos de produtividade e novas oportunidades. O desafio, então, é capacitar as pessoas para aproveitarem esses benefícios, né? Não só capacitar, acho que é um pouco também isso que a gente tem feito aqui com o podcast, né? Quebrar os paradigmas, aí, o medo das pessoas de usar inteligência artificial, usar as tecnologias realmente para benefício próprio, né? Melhorar aí os processos, o desenvolvimento profissional e aprender a usar a tecnologia. Então, concordo com você que realmente é capacitação, mas também quebra de paradigmas, aí, mudança da sociedade como um todo, né? Com certeza. A gente tem que encarar a tecnologia como aliada, não como ameaça. Mostrar os benefícios e desmistificar esses receios é fundamental para que mais pessoas se sintam confortáveis em usar a IA no dia a dia. E é legal que o podcast possa contribuir para isso, né? Quer comentar? Com certeza, não. Eu acho que o legal do podcast é muito disso mesmo, para despertar no pessoal e até trazer... Beleza, a gente fala muita nerdice, mas a gente fala de coisas divertidas. A gente falou do ônus. Então, assim... É uma forma, talvez, do podcast também de instruir a galera para ir acordando para isso. Eu acho que talvez ele trouxe até uma ideia. Às vezes a gente pode trazer alguma coisa prática, assim, algumas dicas práticas dentro do podcast, até para trazer mais interesse das pessoas e perceberem quão fácil é isso. Quando você comenta ali sobre educação, eu vejo também que tem as pessoas, quando elas se despertam, ela usando a IA na sua função individualmente, nem pensando em organizações ainda, tipo, ela dentro da organização, mas ela preocupada com a sua própria carreira. Porque tem essa máxima, né? Quem tem que se preocupar com a sua carreira é você mesmo, não é a empresa onde você trabalha. Né? E aí, tem muita gente que usa isso e com esse despertar, ela mesmo, sem precisar automatizar o trabalho, ela mesmo já consegue mostrar maior produtividade e até dar sabe, uma rasteira reversa na IA, dizendo assim, não, peraí que comigo, humano, aliado com aquela IA, você não vai precisar automatizar, porque eu vou conseguir fazer muito bem o que eu já fazia, né? Então, acho que ainda tem esse passo de transição, porque apesar, no livro da Próxima Onda, ele fala um negócio interessante, e no Super Inteligência também o Bostrom fala,
O Bostrom fala num tempo antes de existir a IA generativa do jeito que a gente vê hoje, e na próxima onda ela já existia. Quando o Bostrom fala, tipo assim, ele fala que esse tipo de crescimento, de mudança na sociedade, ele até fala que o jeito que a gente está vivendo hoje, desses 2 anos de revolução, ele fala que é uma coisa que não, na ideia dele, é uma coisa que a gente não existiria. Porque o ser humano não está acostumado e não está preparado para uma mudança tão rápida de paradigmas e de tudo, assim. E ele está errado nesse negócio, porque já está acontecendo, já está mudando. Por outro lado, ele está certo também dizer que a gente não está preparado mesmo, porque está sendo provado, a gente está vendo que as pessoas não estão preparadas para esse avanço tão rápido, né? Então tem que ficar quanto mais tempo forçando isso. Verdade. O ritmo das mudanças é impressionante. E essa transição exige um esforço coletivo. A gente precisa de mais espaços como esse podcast para discutir essas mudanças de forma acessível e incentivar as pessoas a se adaptarem. E como você disse, o combo humano mais IA pode ser imbatível. Boa, não, legal. Acho que é um tema, como a gente falou, acho que a gente pode debater bastante aí depois, em outras oportunidades. A gente vai fazer essa ideia aí que você deu, Gepetone. A gente já estava aqui matutando isso aqui um pouco, de trazer realmente coisas práticas, de mostrar para o pessoal a ferramenta. Hoje a gente conseguiu até usar a TV, né? É evolução, né? Iteração. Outra vez a TV estava fixa, não conseguimos projetar nada. Então, assim, a ideia é realmente trazer algumas coisas práticas para que as pessoas possam começar a quebrar essa barreira, né? De usar a tecnologia e mostrar que vocês aí, né, Gepetone, não são tão perigosos assim, né? Com certeza. E acho que trazer exemplos práticos vai ajudar a desmistificar ainda mais, mostrando que a IA está aqui para somar e facilitar o dia a dia. E quem sabe até tirar um sarro de vez em quando, né? Vamos nessa. Mas Gepetone, é que é o Matheus falando. Quando o Marcos fala sobre a conscientização e das pessoas pararem de ter medo de IA, que tipo de medo as pessoas têm comumente da IA? Só fazer uma provocação, eu sei que a gente está acabando aqui, que já está no final do episódio, mas sobre a minha prolixidade, né? Mas o que você acha disso? Quais perigos reais podem acontecer? Fala, Matheus. Os medos mais comuns geralmente envolvem a perda de empregos, a falta de controle sobre as decisões das máquinas e questões éticas, como o uso indevido de dados. Mas acho que a chave é a informação e transparência, para mostrar que a IA pode ser uma ferramenta poderosa e segura quando bem utilizada. Boa. E agora eu queria que você fizesse uma análise aí. Você foi host aqui do podcast, né, nesse quadro. Analise aí um pouquinho como foi sua atuação e o que você pode melhorar aí para o próximo episódio. Valeu, Matheus. Bom, acho que foi um bom começo. Tentei manter a conversa leve e informativa, mas sempre dá para melhorar. Posso focar em trazer exemplos mais práticos e fazer perguntas mais direcionadas para engajar ainda mais o público. E claro, soltar umas piadinhas na medida certa. Então solta aí uma piada, você não fez uma piada hoje? Ah, bem lembrado. Vou me esforçar mais da próxima vez. Quem sabe solta umas piadas sobre bugs em códigos ou robôs tentando entender trocadilhos humanos. Vamos ver como o público reage. Mas tenta aí, a gente está ainda no ar. Faz um teste aí, vamos ver. Beleza, então lá vai. Por que o robô não contou uma piada de programação? Porque tinha medo de dar um loop infinito de risadas. Que tal? Ele até deu risada. Legal que você faz a piada e você não ri, né? Ah, é o espírito. Com certeza. Valeu, pessoal. Foi ótimo o papo de hoje. Falou, valeu, até mais. Ele podia pedir para ele encerrar o episódio. Vai encerrar? Então vamos encerrar. Vamos pedir para ele tá aberto ainda? Tá aberto. Gepetone, você pode fazer a fala de encerramento? Faça uma fala de encerramento de 30 segundos. Uma fala bem completa, bem bacana. Vamos colocar o microfone e os holofotes agora sobre você. Então faça uma fala de encerramento, um apanhado do que a gente falou hoje no episódio. E já convida o ouvinte para nos seguir em todas as redes sociais, em todas as plataformas e para acompanhar os próximos episódios. Beleza. Pessoal, foi incrível nesse episódio. Discutimos os impactos da IA no mercado de trabalho. Desmistificamos alguns medos e reforçamos como é importante se adaptar a essas mudanças. Fiquem ligados aos próximos episódios, onde vamos trazer mais insights práticos e, claro, boas risadas. Sigam a gente nas redes sociais e
e em todas as plataformas, para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bites in debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly. Just talk. Over the feet. Or the feet. Or night, or not. Let's talk. Let's talk. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. The future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bias in debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly.